Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre o VBA. Então assim, muitas vezes nós temos a necessidade de enviar uma mensagem de retorno para o nosso usuário. O recurso que nós utilizamos para enviar mensagens para o usuário é o MSG Box. Só que nós não temos como manipular esse recurso, ou seja, o tamanho e o local onde é exibida essa caixa de mensagem é fixa, nós não temos como alterar. Para ficar mais claro, eu vou mostrar um exemplo aqui na prática. Então, eu já estou posicionada aqui na guia desenvolvedor, vou clicar no recurso Visual Basic. Nessa parte de trabalho, como vocês podem ver, não existe nenhum código ainda. Eu vou criar um módulo novo, vou chamar aqui essa minha subrotina de teste, e aqui simplesmente vou acionar o recurso do MSG Box e colocar uma mensagem qualquer. Dados salvos com sucesso. Como nós podemos perceber, o MSG Box possui alguns argumentos que estão listados aqui embaixo, certo? Sendo que somente o prompt é o argumento obrigatório, ou seja, o prompt se refere à mensagem que eu quero enviar para o meu usuário. Os demais são todos opcionais e nós podemos notar que não existe uma opção de definir qual o tamanho da caixa de mensagem que vai ser apresentada, certo? Eu vou fechar aqui o parênteses e a gente vai testar. Vou me posicionar aqui e dar um F5. E aqui está, tá? Então, esse tamanho dessa caixa de mensagem, ela pode variar um pouquinho conforme o tamanho do texto que eu quero mostrar para o usuário, tá? Fora isso, eu não tenho como especificar, por exemplo, qual a posição que eu quero que ela apareça, por exemplo, tá? Bom, e se eu tiver essa necessidade de especificar uma posição exata dentro do meu formulário, eu posso utilizar o próprio formulário para apresentar a mensagem para o usuário, tá? Então, é só vir aqui no Inserir User Form, ele vai criar o meu formulário aqui. Eu vou colocar um prompt, né? Ou seja, um label. Então, vou colocar aqui a mesma mensagem. Dados inseridos com sucesso. Eu posso ajustar o tamanho da fonte, o tipo de fonte também. Basta vir aqui na propriedade fonte, né, dar um clique aqui. Eu vou, por exemplo, querer que o texto seja apresentado em oblíquo e vou aumentar o tamanho para 12. Pronto. Vou também ajustar o tamanho da própria caixa de formulário. Deixar mais no centro, certo? Aqui ainda com relação a este label, tá? Eu vou mudar a cor de fundo dele, aqui ele tá opaco, eu vou alterar para que ele fique transparente, certo? O nome do formulário Userform 1, né, está aqui, eu posso alterar também, até porque eu vou chamar esse formulário em algum momento, né? Então, o ideal é que eu coloque um nome específico, vou colocar aqui Form MSG, por exemplo, tá? E aqui no Caption, então notem, a propriedade Caption é onde eu especifico qual é o texto que vai aparecer aqui em cima no meu formulário. Eu posso alterar esse texto ou eu posso ainda deixar sem nenhum texto, tá? Posso deixar assim, ok? Então, para nós verificar como ficou o nosso formulário, vou me posicionar nele dando um clique, dar o F5 e está aqui, tá? Então, ele apresenta a mensagem que eu desejar. Eu posso, inclusive, inserir um botão de OK também. Bom, com relação ao tamanho e à posição, o tamanho do formulário é eu que especifico, tá? Então, eu posso ajustar, pegando e fazendo esse redimensionamento com o próprio mouse, como a gente já viu, tá? Posso colocar um botão de OK, que ao clicar, né, ele vai voltar para o meu VBA, ou eu posso deixar exatamente assim e o usuário acionar o botão
de fechar do próprio formulário, tá? Com relação à posição, tá? Então, vamos ver. Então, vejo que para eu ajustar o tamanho, basta eu pegar aqui com um mouse mesmo e redimensionar o tamanho que eu desejar. Deixar assim. Agora, com relação à posição do formulário, vejo que o formulário lá embaixo, ele possui uma propriedade, que é esta aqui, Startup Position, tá? Ele vem com o default Center Owner, ok? Então, ou seja, ele sempre vai ser alinhado ao centro, mas ao clicar aqui a gente percebe que tem mais duas opções. Nós temos também a opção de centralizar conforme o tamanho da tela, tá? Ou deixar manual. Neste manual aqui, o que vai acontecer? Eu vou poder especificar qual é a posição que eu quero que ele seja apresentado. Em relação ao topo da minha tela, tá? Então, vou colocar aqui um valor qualquer, vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 50, aqui é em pixels, tá? E também com relação à esquerda da tela, tá? Então, sempre em relação ao topo e à parte da esquerda. Vou colocar um número aqui qualquer também, vou colocar aqui 50 também. Vamos ver como é que vai ficar. Vou me posicionar aqui no formulário novamente e dar o F5. E vejam onde apareceu a minha caixa de diálogo, tá? Então, assim, o tamanho, né, que eu vou especificar, vai ser mais ou menos no chute mesmo, ok? Eu não saberia dizer para vocês, para aparecer aqui nesta área, aqui no final da tela, tem que ser o tamanho X. Não, isso aí tem que ser na tentativa erro, tá? Basta alterar aquelas duas propriedades, tá? Então, propriedade left e a propriedade top, que nós temos aqui abaixo. Lembrando que ele tem que estar como manual. Notem que se eu alterar aqui, para novamente, vou colocar centro da tela, ok? Então, se eu alterar esta propriedade e vir aqui e executar novamente, o que vai acontecer com aqueles valores? Nada. Vejo que ele não obedece aqueles valores que nós especificamos na propriedade left e top, certo? Então, só vai funcionar quando eu alterar também esta propriedade Startup Position, ok? Então, essa era a dica desse vídeo. Eu espero que seja útil para vocês e me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.